Queridos e amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui para fazer mais um vídeo falando da palavra de Deus. Quero vos trazer uma palavra, agora exatamente baseado em Mateus 6,33, que diz assim: Buscai, pois, primeiro, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos e amados irmãos, devemos buscar o reino de Deus. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque a sua justiça será acrescentada. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino. Queridos, aqui nós podemos ver algumas coisas que devemos buscar. Em primeiro lugar, em primeiro, a reconciliação. Mateus 5, 23 a 24. Queridos, quando a pessoa busca a reconciliar com Deus, quando a pessoa busca a reconciliação com Deus, certamente ele alcança a vitória. Quero que você compreenda essa palavra, quero que você entenda o que Deus está falando com você nesta hora. Devemos buscar o que Deus quer em primeiro lugar. Esse é o tema desta mensagem. O que Deus quer em primeiro lugar. Amados, quando a palavra diz ou faz essa pergunta para você: o que Deus quer de mim em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, primeiro a reconciliação. Irmãos, em primeiro lugar, precisamos reconciliar com Deus. Em primeiro lugar, precisamos reconciliar com Deus. Porque se nós não reconciliarmos com Deus, nada feito. Em primeiro lugar, precisamos buscar a reconciliação com Deus. Em segundo lugar, o que devemos buscar? O que Deus quer que nós buscarmos? O que Deus quer em primeiro lugar. Em segundo lugar, primeiro buscar o reino de Deus. Mateus 6,33. Irmãos, nós estamos buscando o reino de Deus. Nós estamos buscando o reino em primeiro lugar. Você mesmo pode fazer essa pergunta a você mesmo. Será que você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Você está buscando a reconciliação? Você está buscando de Deus reconciliar com Deus? Amados, em segundo lugar, eu posso ver aqui, primeiro buscar o reino de Deus. Em segundo lugar, devemos buscar o reino de Deus. Em terceiro lugar, primeiro lugar, a si mesmo. O terceiro ponto dessa mensagem. Em primeiro lugar, a si mesmo. Mateus 7,5, Gálatas 6:1. Amados, precisamos entender a vontade de Deus. Precisamos entender o que Deus está falando comigo e falando com você. Deus categoricamente fala através da sua palavra. Muitas das vezes nós não preocupamos de buscar o reino de Deus. Mas em quarto lugar, primeiro limpar o interior. Oh, glória! Irmãos, nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos limpar o nosso coração. Primeiro, limpar o interior. Mateus 23, 25 e 26. Em quinto lugar, essa mensagem. Primeiro, cuidar da sua família. 1 Timóteo 1:5. Precisamos, irmão, cuidar da família também. Isso é fazer a obra de Deus. Deus está falando comigo e falando com você.
Muitas das vezes, querido, não preocupamos, não entendemos o que Deus quer fazer. Mas pouco a pouco nós vamos entender o que Deus quer em primeiro lugar. Em primeiro lugar, primeiro, cuidar da sua família. Sexto, o que Deus quer em primeiro lugar. Sexta posição da mensagem. Primeiro, dar ao Senhor. Primeiro, dar ao Senhor. Irmãos, em todos os pontos da mensagem, em primeiro, você dar para o Senhor. Você ir e fazer a vontade do Senhor. Quantas pessoas que dizem, vou dar o segundo, dar o terceiro. Tudo que Deus quer, Ele quer primeiro. Significa que Deus, Ele quer a primícia. E às vezes nós estamos dando para o Senhor segundo lugar, terceiro, quarto, quinto lugar. Mas primeiro cuidar da família. Primeiro dar ao Senhor. Segundo Coríntios 8:5. Está escrito essas referências para você buscar, para você entender a palavra. Mas a sexta diz: primeiro dá ao Senhor. A sétima: primeiro ser provado e depois servir. Irmãos, como é? A palavra de Deus é certa. Primeiro ser provado e depois servir. 1 Timóteo 3:10. 3:10. 1 Timóteo 3:10. Ninguém quer ser provado. Ninguém quer passar pela prova para ser aprovado. Se não formos provados, não temos como servir alguém. Se você está preparado para ser provado, você está preparado para servir. Mas muitas das vezes não estamos, preparados para ser provado e nem para servir. Nós precisamos ser provados para servir. 8 pontos dessa mensagem. Primeiro trabalhar, depois colher. 2 Timóteo 2:6. Esta aqui para fechar a mensagem. Primeiro trabalhar, depois colher. Irmão, isso aqui é uma coisa muito certa. Muitas pessoas estão querendo colher antes de plantar. Muitas pessoas estão entrando, às vezes, por cima do muro e não entrando pela porta, como está escrito na palavra. Aquele que entrar pela porta do curral das ovelhas, esse será abençoado. Mas aquele que entrar por cima da cerca ou saltar ao portão, verdadeiramente é ladrão e salteador. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus fala aqui, primeiro trabalhar, depois colher. A lei da semeadura. Querido, se eu semear coisa boa, eu posso esperar que eu vou colher coisa boa. Se eu não plantar, certamente eu não vou colher. Mas devemos plantar coisas boas para depois colhermos o fruto do nosso trabalho. Quantas pessoas que querem verdadeiramente, amados, colher sem trabalhar. Sabemos que tem que tem esta característica de querer colher sem plantar. Esse chama-se Satanás. Mas nós não, nós somos servos. Nós plantamos, nós trabalhamos e também vamos colher. Esta é a palavra que eu tenho para ti nesta tarde, começo de noite. Porque o Senhor Jesus, Ele diz para mim, o que Deus quer em primeiro lugar, reconciliação. O que Deus quer em segundo lugar, primeiro buscar o reino de Deus. O que Deus quer em primeiro lugar, primeiro lugar, a si mesmo.
Primeiro lugar, a si mesmo. Quer dizer, buscar Deus. Primeiro lugar, limpar o interior. Quantas pessoas que estão com o interior sujo, fica reclamando que Deus não está lhe vendo, que Deus não está nem aí para ele ou para ela. Nós precisamos limpar o nosso interior. Precisamos buscar a Deus, mas o número 8 desta mensagem, o ponto 8, me chamou muita atenção. Primeiro trabalhar, depois colher. 2 Timóteo 6:2. Amados, precisamos trabalhar, precisamos fazer alguma coisa para Deus. Ninguém recebe salário sem trabalhar. Ninguém recebe diploma sem estudar, sem ter passado na faculdade ou passado no curso. Você que está parado, você que está negligenciando, se coloca de pé, mude de situação, porque Deus quer te abençoar. Deus quer fazer algo diferente sobre a tua vida. Deus quer te abençoar. Creia tu nisso. Deixo essa mensagem para você nesta noite. Acredite nesta palavra. Plante para você colher. Esta é a palavra do dia de hoje. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.